Desde o dia 8 deste mês está em funcionamento o novo sistema de cadastro do Portal do Empreendedor. Mais de 50% dos municípios catarinenses estão prontos para receber as inscrições. A lei entrou em vigor no mês de setembro do ano passado e já beneficia mais de 2.600 novas empresas. Após se cadastrar como empreendedor individual, o contribuinte tem que pagar uma taxa fixa mensal de 11% sobre o valor do salário mínimo para o INSS, mais R$1 de ICMS se for do setor da indústria ou do comércio. Se for do setor de serviços, deverá pagar R$5 de ISS, que é o Imposto sobre Serviços. Com base no reajuste do salário mínimo, a taxa é de R$ 57,10 para comércio e indústria e de R$ 61,10 para o setor de serviços. Hoje o Economia News recebe o diretor financeiro da FAMPESC, a Federação das Associações de Micro e Pequenas Empresas de Santa Catarina, Alcides Andrade. Alcides, seja bem-vindo ao Economia News. Essa lei do empreendedor individual é uma lei que realmente pegou no Brasil? Sem dúvida. Como toda nova lei, precisa ser feito um trabalho de desenvolvimento, de sensibilização na ponta e principalmente a regulamentação nos estados e municípios. Então os municípios estão trabalhando fortemente nisso aqui em Santa Catarina, uma parceria do SEBRAE e também com a FECAM, Federação Catarinense dos Municípios. Santa Catarina, como você mesmo falou, mais de 55% dos municípios já regulamentaram a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que também engloba o empreendedor individual. Então é uma lei que pode-se dizer sim que pegou. Você tocou num ponto extremamente importante, que é a regulamentação por parte de municípios, de estados e tudo mais. Essa é uma situação um pouco morosa, pode-se dizer assim. É um trâmite moroso, melhor dizendo. Toda política pública nova, ela precisa tem que se dar publicidade para conhecimento por parte dos municípios e dos estados. Aqui mesmo na Prefeitura de Florianópolis, a gente tem discutido esse assunto desde junho do ano passado, e a regulamentação do município culminou com a criação de duas leis no primeiro momento. Uma lei ordinária, que foi sancionada pelo prefeito Dário Berger agora em 15 de janeiro, que cria a figura do empreendedor individual, e uma outra lei complementar, um outro projeto de lei complementar, que encontra-se em discussão na Câmara Municipal de Florianópolis. Essa lei complementar, ela altera algumas questões do plano diretor, principalmente na questão da ocupação, né, quais são os zoneamentos, né, quais são as zonas, qual tipo de empreendimento, de atividade econômica pode se desenvolver, pode ser implantado. Então, sem dúvida, a regulamentação em alguns casos demora mais, como é o caso que eu falei da discussão do plano diretor. Né? Por exemplo, você mora numa área residencial, pode ser colocado numa área residencial, do lado de uma residência... Um carrinho de pipoca, um fogão industrial, né, ou fabricação de produtos alimentícios. Né? Então essa é uma discussão mais polêmica também. E está na Câmara Municipal essa discussão. Você nota, Alcides, que há muita barreira ainda, né, junto ao setor político e também empresarial para que essas liberações acabem se dando, essas liberações acabem acontecendo? Existe, sim. Foi principalmente nesse caso que eu coloquei, né? A sociedade ela é muito dinâmica. Então, quando a democracia ela possibilita esse tipo de discussão, claro, todas as opiniões precisam ser ouvidas e para chegar num consenso final. Então, não é somente uma questão de cultura, né, ou do empresário, ou do próprio poder público. É a questão da democracia, onde as pessoas têm que discutir e chegar numa opinião comum. Bem, a meta dessa lei do empreendedor é tirar muita gente da informalidade, possibilitar que essas pessoas contribuam para o fisco nacional e contribuam para si próprios, porque aí elas passam a ter direito também à previdência social. Essas pessoas que estavam na informalidade, pelos contatos que a FAMPESC tem, elas conseguiram absorver realmente essa essência da lei? A FAMPESC, né, a Federação da Micro e Pequena Empresa, ela entende essa legislação como muito mais do que somente uma lei de desenvolvimento econômico, é uma lei de inclusão mesmo. Né? É muito comum, a gente percebe no cotidiano mesmo, na nossa cidade, inúmeros empreendedores trabalhando na informalidade, não tem um CNPJ, não pode recolher o seu INSS, não paga o tributo para o município ou para o Estado. Então é uma lei de cidadania. Né? Então a partir do momento que ele se formaliza, ele não somente ele paga o tributo, mas ele pode ter acesso ao crédito. Então as pesquisas apontam, que a maior necessidade dos empreendedores é o crédito. E como que o empresário vai ter acesso ao crédito se não tem um CNPJ, se não tem um passado histórico do seu negócio, da sua empresa? Então, sem dúvida alguma, ele começa a ser visto pelas entidades formais, principalmente do poder público, como uma empresa mesmo, né?
Então, pode-se falar em acesso a crédito, financiamentos, pode falar em capacitação, ele passa a existir. Né? A gente está falando em quê? Em ambulantes, em doceiras, em salgadeiras, em fabricantes artesanais, inúmeros produtos. Muitos deles, como eu falei, trabalham em casa mesmo, né? Então, sem dúvida alguma, uma lei de inclusão social, uma lei de cidadania. Nós temos, através da FAMPESC, algum levantamento, ou se não da FAMPESC, um outro órgão ligado à lei do empreendedor, Alcides, alguma pesquisa sobre qual é o segmento mais escolhido ou mais registrado agora na lei do empreendedor? Não, infelizmente ainda nós não temos disponível essa informação, mas nós acreditamos que sejam... Cada município, né, depende mais da sua característica. Né? Florianópolis é uma cidade que tem muito comércio e serviço, não tem indústria. Então a gente acredita, né, que Florianópolis tem uma maior formalização nessas áreas de comércio e serviço. Bem, eu falei há pouco, Alcides, sobre as taxas que esses empreendedores individuais passam a pagar a partir da formalização. Mas também há outros benefícios. São taxas baixas, tem outros benefícios, baixas, como isenção do setor contábil por um determinado período. E continua sendo de 1 ano? Continua sendo de 1 ano. Né? Na verdade, taxas o empreendedor individual não paga. Né? A lei coloca que o empreendedor individual, ao se formalizar, não paga taxa nenhuma, nem de alvará, nem de nada mesmo. Né? É isento de todas as taxas. Existe o tributo, né? Que é um tributo bastante pequeno, né? Como você mesmo falou no início, e quando é uma empresa de serviço, paga R$ 5,00 por mês de ISS. Né? Quando é uma empresa de comércio, paga R$ 1,00 de ICMS por mês. A maior carga é o INSS, que são 11% do salário mínimo, né? Que dá aquele valor próximo de R$ 60,00 que você colocou. Mas então taxas não tem pagamento de taxas nenhuma. Por parte da contabilidade, que seria um dos maiores custos para o empreendedor, sem dúvida alguma. No primeiro ano, a contabilidade é gratuita. Inclusive, o SEBRAE é parceiro, né? As prefeituras também, você pode buscar nessas entidades o nome dos contadores que já estão disponíveis para fazer o primeiro ano da contabilidade desses empreendedores. Como é que Santa Catarina se coloca perante o Brasil em termos de adesão à lei do empreendedor? Desde que foi lançado o novo portal, no meio do dia 8 de fevereiro, né, já são mais de 2.600 empreendedores individuais cadastrados. É um número bastante significante, considerando que são menos aí de 20 dias. Exatamente, quer dizer, estamos aí em 4º, 5º lugar no Brasil. E o 4º, 5º lugar em relação a municípios que possuem a regulamentação. Né? Mas a gente acredita que esse número é um número bastante significante, bastante relevante para ser comparado em termos de Brasil. Alcides, muito obrigado. Eu que agradeço.